Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre um jogo do ano passado, já que a gente está aqui no primeiro dia de 2024, dia 1/1 de 2024, que seja um ano muito bom aí para todo mundo. E é isso, sem muita enrolação, não tem que ficar falando muito. Enfim, eu vou trazer dois vídeos aqui para o canal, vai ser postado quase que ao mesmo tempo. E essas rodadas do Boxing Day, né, depois do Natal, acabaram proporcionando uma coisa muito engraçada. Os dois vídeos que eu vou trazer aqui são do Tottenham. Os dois jogos que eu assisti foi do Tottenham, teve um espaçamento de tempo aí muito curto, né, 2, 3 dias. A gente que pensa que só aqui no futebol brasileiro tem jogo apertado, mas chega nessas datas, Premier League também é rochada. Então, eu vou trazer aqui o 4-2 do Brighton contra o Tottenham e depois o 3-1 do Tottenham contra o Bournemouth. É isso. Então, vamos lá. A gente tem que falar como é que foram os gols, né? O primeiro gol da partida foi do Hinchwood, jogada do João Pedro. Jogou demais, já vou adiantando aqui. O craque da partida para mim. Recebeu uma bola da esquerda, veio puxando para o meio, deu o passe para o Hinchwood. Finalizou muito bem, fez 1-0. Depois, pênalti para o Brighton, o João Pedro bateu muito bem. Vai para o segundo tempo, tem uma cobrança de escanteio. O Estupinhan, que tinha acabado de entrar, voltando de lesão, né, finaliza de longe, a bola vai no ângulo, faz o 3-0. Depois outro pênalti convertido pelo João Pedro. O João Pedro é um excelente batedor de pênalti. E faz aí o segundo gol dele, o quarto do Brighton. E aí na reta final, o Tottenham dá uma melhorada. O Vélez faz o gol do 4-1. E depois o Ben Davies faz o gol de cabeça, o gol do 4-2. A partir desse gol aí do Vélez, só deu Tottenham. O Tottenham poderia inclusive até ter feito um terceiro, quarto gol. Por incrível que pareça, o jogo inteiro de amplo domínio do Brighton. Depois que o Tottenham toma o quarto gol, acorda para o jogo, vai para cima e quase que consegue encostar no placar. O Brighton conseguiu segurar na reta final do jogo e garantiu a vitória, que parecia ser muito tranquila, com 4-0. Mas a Premier League é loucura, cara. E o Tottenham foi fazendo gol, fez dois, quase fez o terceiro. O Højbjerg meteu uma bola na trave ainda, então foi um jogaço. Quem assistiu, tenho certeza que gostou. Destaques do Brighton, eu acho que já começa no gol. O Brighton não tem um grande goleiro, o Steele não é um grande goleiro, e o Verbruggen também, que vinha sendo titular, também não é bom. Então o Brighton tem um estilo de jogo muito bacana, é um futebol bonito de se ver do Brighton, mas precisa ter um goleiro bom, e não tem. Na lateral direita, o Hinchwood é um cara que vai muito pro ataque, já deu para perceber isso, e é um cara que finaliza bem, jogador da base do Brighton, e que tem a característica de jogo do Brighton mesmo, um cara que tem um bom passe, boa finalização, enfim, tem um potencial enorme. Seu dupla de zaga é muito boa, o Van Dijk e o Dunk. O Igor também é zagueiro de origem na Fiorentina, né? Vem sendo usado mais pela esquerda, é um cara que é rápido, é um cara que tem bom passe, é um cara que está jogando muito bem pelo Brighton. O Gilmour fez o basiquinho, o Milner jogou mais à frente do que geralmente joga, ele já fez várias vezes a função de lateral, dos dois lados. É um cara que desde a época do Liverpool a gente já sabe disso, né? É um coringa, precisa de um lateral, não tá tendo, é o Milner, precisa de um lateral do outro lado, tanto esquerdo quanto direito, tá com o Milner. Um volante, tá com o Milner. Um meia, tá com o Milner. Um ponta, tá com o Milner. Ele faz tudo. É um motorzinho. Mesmo com toda essa idade, é um cara que ainda é importante pro time. Boa noite. Ele jogou muito bem contra o Crystal Palace, ganhou a vaga de titular. Não fez uma grande partida, mas é muito bom jogador, meio campista argentino, distribui bem o jogo. O craque da partida, o João Pedro, jogou demais, primeiro tempo principalmente, acabou com o jogo. E o Welbeck também jogou bem, finalizou bem, criou boas oportunidades. Entraram o Lallana, não fez muita coisa, o Moder também não. O Baleba para dar mais intensidade, mais marcação, é um cara de mais marcação para esse meio de campo. Entrou o Ferguson também, não entrou tão bem. E o Estupinhan foi o melhor dos que entraram aqui, entrou já fazendo gol. Ele é titular desse time ali no lugar do Igor. Porém estava machucado, então ficou de fora. E o Igor é um jogador que tem características muito mais defensivas do que o Estupinhan. Então, se tiver um jogo que o Brighton precisa se defender mais, vai jogar o Igor. Um jogo que precisa atacar mais, vai jogar o Estupinhan.
é a característica dos dois. Qualquer coisa dá para usar até 3 zagueiros, com o Igor, o Van Hecke e o Dunk, e o Estupiñán como um ala esquerdo, ou se quiser pode usar o Igor na zaga. Para mim o Igor é melhor que o Van Hecke e que o Dunk, só que o Dunk é um jogador que já tem uma história muito grande no Brighton, né? Então é difícil tirar a posição dele. Destaques do Tottenham, eu gosto muito do Vicário, mas não conseguiu evitar os 4 gols do Brighton, nenhum foi falha dele, não tinha muito o que fazer, e vem fazendo uma temporada espetacular. A defesa, cara, foi muito bem contra o Bournemouth. Bournemouth finalizou bastante nesse outro jogo do Tottenham de ontem, no último dia do ano, e a defesa foi bem, o Emerson Royal principalmente. Mas nesse jogo contra o Brighton, não conseguiram marcar muito bem, até porque são dois jogadores que são laterais de origem, né? O Ben Davies é o lateral esquerdo, mas é um lateral que já é defensivo, então consegue fazer essa função bem. E o Emerson é um lateral que é ofensivo, só que pela falta de opções, está sendo zagueiro. E está desempenhando bem até esse papel, não está mal, está conseguindo cumprir bem esse papel. Até porque o Pedro Porro está jogando muito bem. Ou o Emerson joga de zagueiro, ou o Emerson é reserva. Não tem como pegar a vaga do Pedro Porro hoje. O Tottenham sentiu muita falta do Bissouma. Contra o Bournemouth conseguiu suprir isso um pouquinho melhor. Mas contra o Brighton sentiu muita falta do Bissouma. Kulusevski foi mais apagado do que o normal. O Son não deu nenhum chute a gol a partida inteira. Não conseguiu ser o Son que a gente sabe que é. O Richarlison até teve 2 boas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. E o Brennan Johnson também não conseguiu ser tão participativo. O Bryan Gil entrou muito bem, o Lo Celso entrou bem e o Vélez entrou muito bem, fazendo um gol inclusive. Estatísticas, 15 finalizações do Brighton, sendo 9 no gol, pontaria muito bem, muito boa. E do Tottenham 19 chutes, sendo 3 no gol, pontaria muito ruim. Posse de bola 55% para o Tottenham, 45% para o Brighton. Mas essa posse de bola é mentirosa. O Brighton, quando tinha a bola, encontrava espaços lá no ataque, até porque a defesa do Tottenham é toda improvisada, né? Já que o Christian Romero tá machucado. Como é que é o nome do cara? Vandenberg? É alguma coisa assim. O outro zagueiro Van de Ven, que veio recentemente pro Tottenham, estava jogando muito bem. Também tá machucado. Então essa zaga improvisada acabou prejudicando o Tottenham nesse jogo contra o Brighton. E quando tinha a bola, o Brighton encontrava espaços, era um futebol bonito. O Tottenham era aquilo meio forçado, tentando, tipo que nem foi o Fluminense contra o Manchester City. Dá pra ver que é um time bem treinado, mas era algo forçado, não conseguia sair com naturalidade e transformar em grandes oportunidades. O Brighton não, quando tinha a bola sempre encontrava espaços. Faltas 18 do Brighton tendo 3 amarelos, 6 do Tottenham tendo 2 amarelos. E eu já falei muito isso nas análises dos jogos do Grêmio. Cara, não é feio fazer 18, 20 faltas. Feio é você tomar 4 gols. Isso sim. Falta faz parte do esporte, faz parte do futebol. Então, para não tomar gols é interessante. Você tem que fazer falta mesmo, não tem que ter vergonha não, tem que bater nos caras mesmo. Essa é a realidade. Então o gol do Hinchelwood, se alguém tivesse parado o João Pedro na criação da jogada, não tinha saído o gol. O pênalti, dessas 6, 2 foi dentro da área. Então fez só 4 faltas fora da área. Do Estupiñán ninguém chegou na marcação também. Então, cara, a falta é um recurso que tem que ser utilizado. O Brighton fez isso muito bem, deu uma dormida na reta final do jogo, até por isso tomou 2 gols. Mas é algo que eu sempre pontuo aqui, a falta tem que ser utilizada. Jogo grande, jogo de Premier League, você não tem que ter vergonha de fazer falta. Esses dias eu assisti Galatasaray e Fenerbahçe, trouxe análise pra cá, inclusive. 300 mil faltas, mas ninguém tomou gol. É feio? Você pode achar que o jogo ficou um pouquinho feio, beleza, mas você não vai estar dando oportunidade para os adversários. Tanto é que naquele jogo teve 45 faltas e praticamente nenhum chute a gol. E aí entra a falta de qualidade das duas equipes também. Na Premier League tem essa qualidade, mas às vezes falta essa intensidade na marcação. Para deixar o jogo bonito, os caras acabam não fazendo falta. E tem que ter essas faltas. Melhor do que tomar 4 gols. Escanteio 7 do Brighton, 6 do Tottenham. O Tottenham perdendo o jogo desde o início, não conseguiu produzir mais escanteios do que o Brighton. Enfim, com esse resultado, o Tottenham na quinta colocação com 39 pontos. Foi meio que um espasmo essa derrota do Tottenham. Vinha em uma fase que estava mal,
melhorou, aí teve essa derrota, já ficou, será que piora? Venceu do Bournemouth de novo. E o Tottenham vem vencendo sofrido, venceu do Bournemouth por 3-1, chegou a abrir 3-0, mas quem assistiu o jogo sabe, o Bournemouth merecia ao menos um empatezinho, e contra o Everton é a mesma coisa, venceu em casa também por 2-1, sofrido, e o Everton merecia pelo menos um empatezinho. Então, recentemente desses 3 últimos jogos, são 2 vitórias e uma derrota. Essa derrota, o Brighton foi muito melhor. E as 2 vitórias, o Tottenham não foi melhor que o adversário, foi mais efetivo. E no futebol é assim, pô, é bola na rede. Então, vale destacar isso daí, o Tottenham precisa melhorar o desempenho, mas os resultados estão vindo. Isso é um fato. Do Brighton é o contrário, o Brighton apresenta um bom futebol, contra o Tottenham mostrou isso de forma espetacular, mas muitas vezes não converte no resultado, que nem contra o Crystal Palace. Foi muito melhor o jogo inteiro, praticamente, e empatou em 1-1. Então, futebol é resultado. E o Brighton tem um futebol interessante. Pelas temporadas em sequência que vinha bem, eu esperava que tivesse até mais em cima, assim como o Newcastle, a mesma coisa. 2 equipes que eu esperava mais e estão ali no meio da tabela. Mas esse Brighton, se embalar, é difícil de parar, porque é um time que é bem treinado e do meio pra frente tem muito jogador promissor. Só que tá com muito desfalque, né? Se a gente vai olhar aqui, um cara que eu gostei demais de ver o futebol é o Inciso, o paraguaio. E tá machucado. O Mitoma também não jogou. O Estupinha voltando de lesão. Então o Brighton tá com muitos desfalques, assim como o Tottenham. 2 times muito desfalcados. Enfim. Mas o futebol é muito dinâmico. O Tottenham tomou esse 4-2 aí. No jogo seguinte já venceu do Bournemouth. Falando nisso, já vou fazer a análise agora. Só para fechar aqui, então, craque da partida para mim foi o João Pedro. 2 gols, uma assistência, jogou demais, acabou com o jogo. E é isso, não tem muito mais o que falar. Se você concorda, comente aí embaixo. Para mim foi o João Pedro mesmo. Se você discorda, fala aí. Não foi ele não. Foi o Estupinhan, entrou muito bem. Não, foi o Igor Júlio, jogou muito bem na lateral esquerda. Cabe aí a discussão. Comente aí embaixo para você quem foi o craque da partida. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E é isso. Lembrando, a análise de Tottenham e Bournemouth vai sair agora também. Só abrir aí a aba aí do nosso canal que vai estar o vídeo aí do lado desse que você acabou de assistir. Foi esse o vídeo, valeu e falou.